raiz quadrada de números negativos. Aqui nós temos a fórmula i ao quadrado igual a menos 1, que é utilizada no conceito de números complexos, com o objetivo de tirar a raiz quadrada de números negativos. Sabemos que no conjunto dos números reais não existe essa possibilidade, mas no conjunto dos números complexos existe, né, esse conceito de que i ao quadrado igual a menos 1, e isso serve para substituir dentro da raiz com o objetivo de extrair a raiz ou reduzi-la, né? Então, aqui, por exemplo, eu tenho menos x ao quadrado. Eu vou considerar x qualquer número real, um número negativo, né? Então, o que tem que ser feito? A princípio, esse sinal negativo sai, né? Já não existe mais aqui. E aí, eu vou acrescentar vezes menos 1. Isso eu vou fazer com todos os exercícios. Por quê? Porque toda vez que eu multiplico um número por menos 1, esse número vai ficar negativo. Então, uma maneira desse sinal sair daqui é tirá-lo daqui e acrescentar vezes menos 1, né? Desta forma, sabendo que o menos 1 é a mesma coisa que i ao quadrado, então eu substituo. Em vez de menos 1, eu faço uma troca. Eu troco o menos 1 por i ao quadrado. E sempre fazendo este processo nos exercícios. Daí fica simples tirar a raiz quadrada. Como a raiz é quadrada, significa que o índice vale 2. Então, os números que estiverem elevados ao quadrado aqui dentro da raiz, eles simplesmente saem da raiz. Então, x está elevado ao quadrado, a raiz é quadrada, sai da raiz. I está elevado ao quadrado, a raiz é quadrada, sai da raiz. Portanto, o resultado fica xi, ou x vezes i. Vamos identificar melhor essas questões nos próximos exercícios. Então, aqui eu tenho um primeiro exemplo, que é a raiz quadrada de menos 16. Eu sei que no campo dos números reais não existe, não há como fazer esse cálculo, mas nós vamos trabalhar no campo dos números complexos. Então, primeiro passo, tirar o sinal de menos, acrescentando vezes menos 1. Isso eu farei em todos os exercícios deste tipo. Segundo passo é trocar o menos 1 por i ao quadrado. Então, eu vou ficar com raiz quadrada de 16 vezes i ao quadrado, né? Então, veja, eu troquei, porque eu sei que o menos 1 equivale a i ao quadrado em números complexos. Então, eu troco. E agora, fica simples de fazer. O número não é mais negativo, ele passou a ser um número positivo. E a raiz quadrada de 16 é 4. E a raiz quadrada de i ao quadrado é i. Então, resultado, 4i. Vamos para o próximo exemplo, que é raiz quadrada de menos 44. Sabemos que no campo dos números reais não é possível, mas nós estamos trabalhando com números complexos. Então, nós vamos inserir o i ao quadrado. Portanto, a princípio, de início, né, nós vamos tirar o menos daqui e vamos acrescentar vezes menos 1. Esse é o procedimento. Na sequência, nós vamos substituir o menos 1 por i ao quadrado. Então, eu vou ficar com raiz quadrada de 44 vezes i ao quadrado, desta forma. E agora, eu vou tirar a raiz de 44. Eu sei que o 44 não tem raiz quadrada exata, então eu vou simplificar este número. Vamos começar a dividindo por 2. 44 dividido por 2 é 22. Aí, vamos dividir por 2 de novo. 22 dividido por 2 dá 11. E 11 é um número primo, portanto, eu só consigo dividir por 11. 11 dividido por 11 dá 1. Então, aqui eu tenho 2 ao quadrado, né? Aparece 2 vezes. E eu tenho 11. Então, 44 é a mesma coisa, na forma simplificada, de 2 ao quadrado vezes 11. Então, é esse número que eu vou levar para dentro da raiz.
Então, eu vou ficar com raiz quadrada deste valor. 2 ao quadrado vezes 11 vezes o i ao quadrado que está aqui dentro, né? Então, o que que acontece? Eu escrevi o 44 de maneira simplificada, fatorada. Então, agora, nós vamos tirar de dentro da raiz os números que estiverem com o expoente elevado ao quadrado, ó. Veja. Então, esse aqui o expoente é 2, esse aqui o expoente é 2, eles vão sair da raiz. Então, eu vou ficar com o resultado que é 2i vezes a raiz quadrada de 11. Esse é o resultado do exercício, né? O 2 saiu, porque está elevado ao quadrado. O i saiu, porque é elevado ao quadrado. O 11 não tem como sair. Então, ele se mantém dentro da raiz desta forma. Temos aqui um terceiro exemplo, que é a raiz quadrada de menos 124 vezes i. Então, primeiro passo, seguindo aí os procedimentos, né, todo o processo, é tirar o menos daqui, acrescentando vezes menos 1 no final do número. Então, eu vou ficar com raiz quadrada de 124i, que é o que eu tenho aqui, e vou acrescentar o vezes menos 1 no final. Feito isso, o próximo passo é substituir esse menos 1 por i ao quadrado. Então, nós vamos ficar com raiz quadrada de 124 vezes i ao quadrado, né? Então, eu mantenho isso aqui da mesma maneira e troco o menos 1 por i ao quadrado. E agora, nós vamos tirar esse 124 da raiz, já sabendo que não tem raiz exata e que nós vamos ter que fazer a simplificação, a divisão deste número. Então, eu vou começar a dividir por 2, 124 dividido por 2 dá 62, e vou dividir por 2 de novo, 62 dividido por 2 vai dar 31. 31 é um número primo, que eu só consigo dividir por ele mesmo. Então, 31 dividido por 31 dá 1. Então, veja, eu tenho aqui como resultado 2 ao quadrado, porque ele aparece duas vezes, né? Por isso que ele fica elevado ao quadrado, vezes o 31. E é esse número que eu vou colocar lá dentro da raiz. Então, eu vou ficar com raiz quadrada deste valor, que é o 124, que virou 2 ao quadrado vezes 31. E vou repetir o resto aqui, vezes i ao quadrado. Agora, veja, os números que estiverem elevados ao quadrado, que o expoente for 2, eles vão sair de dentro da raiz. Então, esse e esse sai daqui de dentro. Eu vou ficar, então, com 2i e vou manter dentro da raiz esses dois que não estão elevados ao quadrado. E aí, eu tenho a resposta do exercício. 2i vezes raiz quadrada de 31 vezes i. Agora, eu tenho aqui um exemplo de equação do segundo grau, né? E aí, eu vou resolver essa equação, a princípio, da mesma maneira como uma equação qualquer. É uma equação onde o delta vai dar negativo, né? E eu vou ter que utilizar esse recurso do i ao quadrado, de trocar por menos 1. Então, vamos lá. Nós começamos resolvendo pelo valor dos coeficientes, identificando os três números que estão aqui na linha. Então, eu tenho o menos 2, eu tenho o mais 1 e eu tenho o menos 8. Esses são os três números, né? Os valores de A, B e C, certo? Então, A igual a menos 2, B igual a mais 1 e o C igual a menos 8. Em seguida, nós vamos aplicar a fórmula do delta, que é B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. E aí, eu vou começar a substituir. Então, o B vale 1, 1 ao quadrado, menos 4 vezes o A. O A é igual a menos 2, eu vou escrever aqui. E o C é igual a menos 8, escreve aqui. E aí, eu vou ter
Primeiro que resolver a potência. Então, primeiro aqui, 1 ao quadrado é 1. E agora, eu vou multiplicar esses termos aqui. Então, eu vou resolver essa multiplicação. Começando pelos sinais, menos com menos é mais com menos é menos. E agora, multiplicando os números. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 8, 64. Portanto, eu vou ter delta igual a mais 1 menos 64. E isso vai ser igual a menos 63. Esse é o valor do delta. Delta é igual a menos 63. No campo dos números reais, o exercício termina aí e nós vamos responder que não existe raiz real. Porém, estamos trabalhando no campo dos números complexos e já sabemos que é possível, sim, neste campo, tirar a raiz quadrada de um número negativo. Portanto, então, nós vamos continuar a resolver a equação. Nós vamos para a fórmula de Bhaskara, que é x é igual menos b mais ou menos raiz quadrada de delta dividido por 2 vezes a. Vamos começar a substituir. Então, eu vou ter menos, aí eu vou pegar o valor do b, que é 1, mais ou menos raiz quadrada do delta, que é igual a menos 63, sobre 2 vezes a. Então, 2 vezes o a igual a menos 2, eu vou escrever aqui, menos 2. Isso é igual. Então, vamos lá, vamos continuar. Sabemos que aqui o número é negativo, nós vamos ter que fazer aquele processo que fizemos anteriormente, de tirar o sinal de menos e colocar vezes menos 1 no final. O resto nós vamos repetir. Então, menos 1 eu repito, mais com menos eu coloco aqui, e vou fazer o processo aqui dentro da raiz. Então, eu vou ter 63 vezes menos 1. Para poder tirar o sinal de negativo aqui, retomando, né, nós vamos multiplicar por menos 1. Embaixo, nós vamos ter 2 vezes menos 2, que é igual a menos 4. Então, veja, já fizemos aí o primeiro processo. O segundo processo, o segundo passo, é trocar o menos 1 por i ao quadrado, que é o que nós já estamos fazendo nos outros exercícios. Então, nós vamos ficar com menos 1, mais ou menos raiz quadrada de 63 vezes i ao quadrado. Estamos trocando o menos 1 por i ao quadrado, como foi feito anteriormente, sobre 4. Igual, bom, agora o próximo passo é tirar o 63 da raiz. Sabemos que 63 não tem raiz quadrada exata, mas podemos simplificar o número e reduzir esta raiz. Então, vamos pegar o 63 e dividir por 3, né? Não dá para dividir por 2. Então, começamos a dividir por 3. 63 dividido por 3 dá 21. Vamos dividir por 3 novamente, vai dar 7. E o 7 é um número primo que só dá para dividir por ele mesmo. Então, 7 dividido por 7 igual a 1. Veja, eu tenho 3 ao quadrado, porque apareceu 2 vezes, vezes 7. Então, esse é o valor que eu vou colocar dentro da raiz, no lugar do 63. Então, eu vou ficar da seguinte maneira. Menos 1, mais ou menos, raiz quadrada de... 63 não, desculpa aí. É 3 ao quadrado vezes 7, vezes i ao quadrado, né? Eu estou trocando esse por esse, ok. Embaixo, nós vamos ter o 4, ok? Então, agora, para tirar o número de dentro da raiz, nós vamos utilizar aquela regrinha de que os que têm expoente 2 vão sair daqui de dentro. Então, eu vou ficar assim, menos 1, mais ou menos, o 3 vai sair, o i também vai sair, e dentro da raiz eu vou deixar o 7. Tudo isso sobre 4, ok? Então, essa é a maneira de chegar aí nas duas raízes
dessa equação de segundo grau? Então, eu vou responder o seguinte: a primeira raiz é tudo isso aqui com o sinal positivo. Então, menos 1 mais 3i, raiz quadrada de 7 sobre 4. Então, eu pego todo esse valor usando só o sinal de mais. Essa é a primeira raiz. A segunda raiz da equação é tudo isso daqui, só que com o sinal de menos. Então, eu vou ficar com menos 1, menos 3i, vezes a raiz de 7 sobre 4. Então, aqui eu tenho a resposta do exercício, o valor das duas raízes, x1 e x2. Temos um último exemplo aqui, que é uma outra equação de segundo grau, x ao quadrado mais 3x mais 7 igual a 0. Vamos resolver essa equação, começando a determinar o valor dos coeficientes a, b e c. Então, os três números que aparecem aqui, que são o 1, o 3 e o 7. Podemos colocá-los aqui, ó. Feito isso, nós já sabemos que o próximo passo aqui é ir para a fórmula de delta, b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, onde eu vou substituir os termos. Então, o b vale 3, o a vale 1 e o c vale 7. E aí, nós vamos começar a resolvendo pela potência. Então, 3 ao quadrado é 9. Vamos multiplicar tudo isso daqui. Nesse caso, nós vamos descer o sinal negativo e fazer vezes. 4 vezes 1 é 4 e 4 vezes 7, 28. Portanto, eu tenho 9 menos 28. E isso vai dar menos 19. Então, aqui o delta deu negativo. E nós vamos, então, partir para a fórmula de Bhaskara para calcular as raízes desta equação no campo dos números complexos. Então, nós temos a fórmula que é x igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta, dividido por 2 vezes a. Então, vamos substituir. Então, o menos continua, o b é igual a 3, mais ou menos raiz quadrada. O delta é menos 19, vamos escrever aqui, sobre 2 vezes a. O a é igual a 1, então eu vou ter 2 vezes 1. Seguindo, nós vamos fazer o procedimento aqui de tirar o negativo e acrescentar vezes menos 1. Então, eu vou repetir tudo e vou colocar 19 vezes menos 1. Embaixo, eu posso fazer a multiplicação. 2 vezes 1 é 2. Próximo passo é trocar o menos 1 por i ao quadrado. Então, eu vou ter menos 3, mais ou menos raiz quadrada de 19i ao quadrado, sobre 2. Então, veja, o menos 1 foi trocado por i ao quadrado. E agora, nós temos que tirar esses termos da raiz. 19 não dá para tirar da raiz, nem para simplificar, porque ele é um número primo. Então, ele vai ficar aqui dentro. O único que vai sair daqui é o i, porque ele está elevado ao quadrado. Então, eu vou ter como resposta menos 3, mais ou menos i vezes a raiz quadrada de 19 sobre 2. Então, veja, o 19 não sai, fica aqui. O i saiu porque o expoente é 2, né? E isso permite responder o exercício que a primeira raiz é tudo que tá aqui com o sinal positivo. Então, menos 3 mais i vezes a raiz quadrada de 19 sobre 2. E a segunda raiz é tudo que tá aqui, só que com o sinal negativo. Então, menos 3 menos i vezes a raiz de 19 sobre 2. Então, estão aqui os dois resultados, as duas raízes dessa equação de segundo grau, resolvido no campo dos números complexos.